logo de início eu tive algumas boas oportunidades e estava ganhando dinheiro, estava indo muito bem. Mas eu estava infeliz, estava bem infeliz. Como que você trabalha isso com as pessoas, assim? Que dica que você dá aqui pra gente dar esse primeiro passo, acho que de consciência mesmo, que é o acordar pra vida, literalmente, né? Eu tive um choque de realidade quando eu fui fazer um curso sobre autoconhecimento. E, de repente, eu me descobri uma farsa. Em nenhum momento, assim, desde a primeira sensação de infelicidade, passou pela sua cabeça, quero trocar de carreira. Aí, eu consegui fazer isso hoje em dia, essa mudança, imagina, de marketing, para trabalhar com desenvolvimento humano, para ajudar as pessoas a serem mais felizes. E num local que é tão difícil, onde a gente vê tão pouca felicidade, que é nas empresas. Porque a maior parte das pessoas tem, inclusive, uma crença. Ou você é feliz, ou você ganha dinheiro. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Quem Me Dera. Hoje nós vamos entrevistar o Edu Fará, que apesar de ter feito uma transição de carreira e mudado de rota, ele não exatamente trocou de profissão. Ele ressignificou os porquês da vida dele e hoje compartilha com a gente todos os aprendizados sobre mindfulness, autoconhecimento e qualidade de vida. Edu, muito obrigada, é um prazer ter você aqui no Quem Me Dera. Já estou adorando essa entrevista. Bom, eu que agradeço, muito legal estar aqui. Agradeço por vocês terem me convidado, agradeço por vocês querendo ouvir minha história, né? Isso sempre é muito significativo para todo mundo, para mim também. Edu, obrigada demais pela sua participação. Tenho certeza que você tem muito a agregar e que você vai trazer muito conhecimento aqui para quem está assistindo esse vídeo. E Edu, para a gente começar com tudo, em uma frase, quem é você hoje? Eu sou um buscador, eu sou um pesquisador de mim mesmo e de como ajudar as pessoas a serem mais felizes. E Edu, o que você fazia antes de se tornar esse buscador de você mesmo? Antes eu era professor e consultor. Hoje eu sou professor e consultor. Apesar de você ter contado aí que você antes era professor e consultor e hoje você segue sendo a mesma coisa, a gente te convidou aqui porque, afinal, você passou por uma transição, você passou por um momento de mudança. Então, conta pra gente como que foi isso, em que momento que você começou a se questionar e a ir em busca, né, de algo que você de verdade se identificasse e entendesse que era um caminho ali para ser trocado e para ser seguido. Perfeito. Bom, começar por começo, né? Eu acabei seguindo uma linha mais tradicional de educação, acabei fazendo GV, me formei na GV, em administração de empresas, me formei na São Francisco, em Direito. Comecei a oferecer cursos de gestão, comecei a ajudar empresas a lidar com questões preventivas da área jurídica, fui fazer meu mestrado e logo de início eu tive algumas boas oportunidades e estava ganhando dinheiro, estava indo muito bem. Mas eu estava infeliz, estava bem infeliz. Na verdade, eu não fui nem percebendo, seria mentira dizer que eu fui percebendo. Eu tive um choque de realidade quando eu fui fazer um curso. Fazer um curso sobre autoconhecimento. E, de repente, eu me descobri uma farsa. Tudo aquilo que eu acreditava que eu era, as coisas que eu dava importância, que eu investia energia para ser, para acontecer, me pareceu inútil, me pareceu fútil, me pareceu vazio. Uhum. E não só me pareceu, eu consegui entender que isso nutria essa infelicidade que eu estava sentindo. Essa sensação de desconexão, essa sensação de que não tem limite, sabe? Quanto mais você ganha, quanto mais você consegue, nunca é suficiente. Uhum. Esse mais, ele nunca te deixa realmente um bem-estar, uma sensação, puxa, que gostoso. Não curtia, não comemorava as coisas. Muito preocupado com o que os outros pensavam de mim. Eu descobri que
o entendimento do valor que eu tinha dependia do que os outros achavam de mim. Isso foi bem difícil, foi muito ruim, mas eu não sabia o que fazer. Uhum. Então, eu passei um tempo aí me dedicando ao autoconhecimento. Eu fui me olhar bastante, comecei a treinar atenção, fui meditar, e fiz isso durante alguns anos. Durante alguns anos eu vivi uma coisa meio confusa, sabe? Um conflito interno. Eu fazia uma coisa, até porque na vida real você precisa pagar as contas, então isso me nutria de certa forma, financeiramente, mas não nutria meu coração. Sentia um vazio, uma situação estranha, que é normal, depois eu fui estudar isso, num processo de mudança. Você larga, aí tem um vazio para depois vir um novo. Tem um processo para acontecer. E eu passei durante um tempo nesse processo, até que eu entendi o que eu queria fazer. E aí eu transformei. Então, por exemplo, eu trabalhava principalmente com marketing, usava outros temas, mesmo a parte de direito, onde eu vi que não era isso que eu queria. Não era isso que me dava tesão. Eu sentia que eu estava conectado com o meu coração. Eu precisava me encontrar em algum lugar que as pessoas falassem, puxa, que legal, mas eu não sentia essa conexão comigo, mas também, que é uma coisa que eu entendi, que essa conexão comigo também estava ligado com a conexão com os outros. O que isso significa? Porque eu oferecia uma coisa que as pessoas queriam, que elas precisavam, em algum grau, mas eu não sentia que era aquilo que as pessoas realmente iam receber para poder ter uma vida melhor. Mais profundamente falando, na superfície, olhando, puxa, eu ensinava as pessoas a gerenciar melhor o negócio dela, a vender mais, a poder saber se posicionar. Óbvio que isso tem um valor, isso ajuda as pessoas. Mas eu ainda sentia que eu estava levando essas pessoas para o mesmo lugar que eu me vi há um tempo atrás. Que não é um lugar que realmente te faz se sentir feliz, te faz se sentir realizado. Antes de você continuar, lá atrás, quando você se viu ali, né, sentiu aquela infelicidade mesmo, foi você que optou por, putz, eu vou buscar um lugar que eu possa me autoconhecer. Como foi, assim? Porque você foi atrás de um curso de autoconhecimento, mas foi a partir de você? Como que foi esse momento aí de escolha? Para te falar a verdade, isso veio, eu tinha um sócio na época, e ele me encheu o saco para fazer esse raio desse curso. A verdade é essa. Sem saber se você estava feliz ou infeliz, ou ele falou, puta, o Edu tá infeliz. Não, ele obviamente já tinha um vislumbre, ele sabia, portanto, ele era um cara antenado, mas eu não estava antenado dessa forma. E ele falou, não, você vai fazer bem, você precisa fazer esse curso. Aí que eu fiz o curso, que eu vi que estava tudo fora do lugar. E desse curso, a pessoa que me deu o curso era uma pessoa que era ligada com meditação também. Ela acabou fazendo essa ponte. Ela abriu espaço, uma porta, para eu conhecer uma nova realidade, que eu não conhecia. Então, a partir dessa insistência dele e dessa orientação que essa pessoa que deu o curso me deu, que eu abri uma porta nova na minha vida, uma porta completamente diferente, que durante um tempo eu ia e voltava. Eu estava nesse limbo, nessa confusão. Então, fui me estudando até um certo ponto. Aí comecei a fazer terapia por conta disso. Aí fui lá, meditava um pouco um dia, dali um outro final de semana. Não era uma coisa regular. Ia fazendo, mas ainda, sabe, bem atrapalhado, essa é a verdade, ainda com vários conflitos. Edu, uma dúvida que eu fiquei. Quando você fala que você sentiu uma fraude, o que era esse sentimento? Tipo, o que significou isso para você? Significou assim, eu me senti uma fraude, porque todos nós temos uma autoimagem nossa. A gente acha que a gente é de um jeito. Então, eu sou assim, eu sou assado, eu faço conta disso, eu faço conta daquilo, me motiva. Mas eu descobri que o auto-engano estava nadando de braçada em mim. Era mentira. Eu estava buscando as coisas bem diferentes daquilo que eu imaginava que eu estava buscando. Eu estava num lugar muito diferente daquele lugar que eu achava que eu estava. Isso, obviamente, uma fraude
olhando para dentro, uma fraude onde, no fundo, me achava uma pessoa super legal que queria ajudar os outros, mas eu via que eu fazia muito pelo orgulho mesmo, com o objetivo de sair bem na foto, de aparecer, tudo aquilo. Muitos dos meus esforços eram motivados por um escambo, por uma troca, por uma busca de receber em troca reconhecimento. E aí isso me assustou. Sim. Isso me mostrou que eu, no fundo, não estava trilhando um caminho onde eu sabia o que eu estava fazendo e onde eu queria ir. Era como se eu estivesse sendo enganado por mim mesmo, por uma parte minha, um aspecto da minha psique, que me dizia que esse era o caminho, que foi o caminho que eu aprendi. Claro, Aprendi todos nós aprendemos, a na maior parte escola, de nós. exatamente, aprendi com meus pais, aprendi na faculdade, esse é o caminho. Ainda mais, eu tenho uma história, os meus pais eram mais velhos. Meu pai, quando eu nasci, ele tinha 48 anos. Então, tudo isso impacta nas crenças, impacta na forma, nos paradigmas que eu tinha. Quando eu olhei tudo aquilo, gente do céu, eu falei, meu Deus, que fraude que eu sou, que mentira. Eu ainda acreditava que o que eu precisava era sucesso. Então, o que todo mundo busca? Sucesso. Sucesso significa ter dinheiro, ter aquela família perfeita, sabe? Para todo mundo ver e falar, nossa, que legal. Estudar muito, cargo. Vários diplomas, vários cursos. Diplomas. Nossa, eu estudei para burro, fiz graduação, Colecionador. mestrado, estudei fora, terminei meu mestrado fora, fiz doutorado, estudei bastante. Sim. E longe de ser contra estudar, longe de ser contra de ter dinheiro, não tem nada disso, isso nada está errado. O problema é o why, como diriam os mineiros, né? O porquê. Por que eu faço isso? Propósito faz toda a diferença. Quando o propósito é simplesmente você sair bem na foto, ou, no meu caso, que eu fui descobrir, era para eu me sentir alguma coisa, porque eu não me sentia muito, eu me sentia pouco. Esse rasgo, essa dor de se sentir menos, de ser insuficiente, é muito forte, era muito forte em mim. E eu vejo isso, nesse meu trabalho, em quase todo mundo. Para não dizer em todo mundo. Não gosto de colocar todo mundo no mesmo saco, mas até hoje eu não vi alguém que, principalmente no começo da sua caminhada, não tem um buraco desse tamanho. Em alguma área da vida, não se sente merecedor, se sente menos, se sente impotente, insuficiente. E foi isso que esse primeiro vislumbre me trouxe, e aí bagunçou muito a minha estrutura interna. Isso gerou uma mudança grande na minha vida, mas que levou um tempo, porque eu briguei bastante com isso. Eu sempre fui muito cabeça dura, não foi uma coisa assim, Mudei, não. percebi. Exatamente, você fica no meio do caminho, você já sabe que aquilo lá não te leva a felicidade, mas não sabe o que te leva à felicidade. Então, de vez em quando você volta para aquele lugar que é confortável, que você já conhece. Então, leva um tempo. Às vezes você precisa sofrer um pouco mais. Eu brinco que o sofrimento ele tem uma função nessa vida. Sofrimento, infelizmente, seria ótimo se fosse diferente. Mas, infelizmente, a gente normalmente faz a mudança quando o bicho pega. Então, eu fiquei com essa briga durante anos. Mas uma separação e a morte de um irmão me levou mesmo no máximo da dor, como você brinca aqueles filmes que o cara põe lá o choque em você e vai mexendo o botão e vai aumentando. Então foi ali que eu tomei o choque mesmo, que eu falei, agora não dá mais. Preciso fazer alguma mudança na minha vida. Então você não foi assim, você se viu ali naquele momento péssimo, você não conseguiu ir traçando, né, próximos passos, porque você ia, voltava para o conforto, ia mais um pouco, entendia outras coisas, desistia, eu entendo, né, pelo que você contou. Mas como você foi, depois desse choque aí maior de realidade de todos, trilhando mesmo, começando a se encontrar, como você acha que foram, né? Como que as coisas foram abrindo aí para vocês, se encontrando e se encaixando? O choque foi muito forte, não foi um choque qualquer coisa, foi de sobrar pedra sobre pedra. Mas já que você está na meleca, já que você está ali
com todo respeito, sabe? Para não falar a palavra completa, fu. E aí? Aí fica mais fácil eu largar algumas coisas. Foi isso que aconteceu. Aí eu falei, então agora é hora de experimentar um novo. Agora é hora de começar a mudança. E no meu caso, eu acho isso muito interessante. Quando você tem uma disponibilidade interna verdadeira, e leva muito tempo, no meu caso, talvez porque eu fosse mais cabeça dura, tivesse mais preso nos padrões. Claro. Eu me vejo hoje, eu estava muito preso em padrões. Mas quando você de verdade tem uma vontade sincera de fazer a mudança, parece que a existência, a vida, não que a gente quiser dar, ela te ajuda a te dar aquilo que você precisa. E aí eu fui encontrando. Então eu encontrei um grupo de autoconhecimento que me ajudou demais nessa época. Aí eu comecei a perceber que meu trabalho podia ser diferente. Eu comecei literalmente a perder tesão por coisas que eu fazia. E tesão mesmo assim, fazia consciente, porque assim, às vezes a gente perde tesão, mas a gente está inconsciente disso. Eu estava consciente, porque também tem uma transição. Eu percebo que, não que a pessoa não possa fazer uma mudança radical da noite para o dia, ela pode, mas isso traz um custo, traz um preço a ser pago. No meu caso, eu comecei a perceber isso, não, peraí, eu vou começar a mudar isso aqui. E fui mudando aos poucos, me preparando para ir para um outro lugar. Foi, por exemplo, eu trabalhava com marketing. Tinha já o mestrado, ainda no doutorado. Então, de uma maneira bem concreta. Eu estava com tudo aquilo do autoconhecimento. Falei, bom, eu quero levar isso para as empresas, porque isso me dá tesão. Eu vejo a transformação que isso trouxe para mim, eu vejo quanto isso pode ajudar as pessoas. Mas como é que eu vou levar essa linguagem? Antigamente, falar em autoconhecimento das empresas, sem chance, isso aí é coisa de louco. Ultimamente, isso é comum, mas estou falando isso em 2000, faz 21 anos. O hippie querendo... O hippie, doido, imagina. Não, e o cara que era todo cheio de tradicional, cheio, né? E aí vai falar de autoconhecimento, que é isso? É louco. Deve ter, sei lá, um ácido, alguma coisa que o cara enlouqueceu. Essa é a verdade. Vamos ser honestos, o cara ficou louco. Como é que eu posso fazer isso? Ética. Eu falei, é isso. Eu vou estudar ética, eu vou me aprofundar sobre ética. Foi o que eu fiz. Eu mudei minha tese de doutorado para ética. Como estava dentro da cadeira de marketing, eu fiz ética nas ações de marketing. Conseguiu fazer um puxadinho ali dentro da tese. Eu fiz um puxadinho. E aí eu fui mesmo estudar ética. Para poder usar. Junto com a ética, eu fui estudar muito psicologia. Né? Dentro da academia, como é que você vai trabalhar a ética? Você precisa usar ciência. Dentro da universidade, ciência é o que vai. Eu fui atrás da ciência. Eu tinha estudado um monte de coisa. Aí eu fui falar, bom, agora eu vou focar naquilo que vai me dar empoderamento, vai me facilitar o caminho para eu poder falar sobre esses temas. Dali, eu fui estudar neurociência. Eu fui buscar ciências que me ajudavam a poder falar sobre autoconhecimento sem falar a palavra autoconhecimento. Mas aí você descobriu um belo dia que você se identificava com a ética, ou de fato você foi tentando pensar, como que eu vou levar o autoconhecimento de uma forma não tão drástica para as empresas? Foi mais ou menos isso? Na verdade, o ponto é, eu sempre tive um interesse muito grande com ética. Sempre. Então, não foi só que eu fui procurar ferramenta, eu tinha esse interesse. Aqui eu não posso deixar de falar da minha mãe, né? Me emociona um pouco. Porque a minha mãe sempre, para mim, foi um exemplo muito forte. Mas minha mãe tinha uma coisa de uma doação, de uma ética, ela era médica, pediatra, e ela sempre me tocava muito com algumas atitudes dela. Então, minha mãe era médica do Hospital do Servidor Público Estadual. E quantas vezes ia pessoas muito carentes da família de um servidor público estadual, e a pessoa mal tinha dinheiro para comer, ou mal tinha dinheiro para o ônibus para voltar. Minha mãe, que era médica do hospital, ela ia lá e dava dinheiro, dava comida para a pessoa. Era muito, muito bonito de ver a doação dela.
Isso sempre me tocava bastante, eu sentia... E eu via que ela fazia isso de coração. Isso sempre me inspirou. E para mim isso sempre é uma forma, talvez a melhor tradução de ética, que é fazer o bem e o bom, para mim e para o outro. E eu via que isso retroalimentava, porque a pessoa também se alimenta disso. Isso traz um empoderamento. Você sabe que você está no seu lugar quando você faz o bem. É verdade. Você tem uma conexão com o seu coração. E daí veio uma inspiração para mim. Falei, é por aí que eu vou. É aqui que eu sinto que esse caminho eu vou poder chegar. Sem contar que já nessa época havia muitas questões, muitos conflitos dentro das empresas. Ética é estudada há milhares de anos porque é um caminho para a felicidade. E estava bem no cerne da questão, como trabalhar na empresa e ser feliz? Porque a maior parte das pessoas tem, inclusive, uma crença. Ou você é feliz ou você ganha dinheiro. É muito louco como tem essa crença regada. Isso tem a ver com a religião. Tem muitas estruturas que vendem essa ideia. Sim, tem gente que fala trabalho, se fosse bom, não chamava trabalho. Olha só, que loucura. Então a gente acredita que trabalho é sofrimento. Tem isso preso, totalmente. Preso, foi colocado dentro da gente. A gente se comporta a partir dessa lógica, dessa crença. Então eu vi na ética uma forma de quebrar isso. Eu acredito piamente que a ética faz você ganhar mais dinheiro. Embora tenha uma crença, se eu for realmente ético, certinho, eu não ganho tanto dinheiro. Inclusive dentro das empresas. Não, você é bobinho. Tu vai para ser bobo, ético, fazer a coisa certa, falar a verdade, ser honesto. Tem integridade, autorresponsabilidade, gentileza está ligado à ética, que é baseada nos valores humanos. Legal. O fato que eu encontrei aí é um espaço grande. Mas eu entendi que eu precisava fazer isso de uma outra forma. Então, por exemplo, meu principal trabalho com ética é ajudar as pessoas a entenderem por que é que elas não são éticas. Porque todo mundo sabe, tem intuitivamente o que é ser ético, que é o bom e o bem. É um autoconhecimento que você chama de ética. Percebe que aqui eu entro perfeito, Cami, seu comentário, que aí eu entro com autoconhecimento. Porque eu sei o que é fazer o bem. Eu sei o que é amar e querer ver o melhor do outro. Mas por que isso não acontece? O que não acontece comigo? O que está acontecendo comigo que faz com que, em vez de eu amar, eu odeio? Em vez de querer colaborar, eu quero arrancar aquilo do outro. Em vez de falar sim para o outro, eu falo não. Então, o meu trabalho é ajudar a pessoa a ter esse entendimento. E mostrar isso, o impacto que isso acontece na liderança. Hoje, todo mundo que fala sobre liderança fala sobre a importância de autoconhecimento. O fato é, isso impacta na liderança, no trabalho em equipe, no engajamento das pessoas, na performance, na busca por propósito. Tem tantos impactos. Eu comecei a fazer essa conexão, na verdade, de 3 pilares. Eu trabalho com 3 pilares. Todo trabalho que eu faço tem 3 pilares que vieram dessa minha mudança, que é a questão de mindfulness, do treino da atenção, porque a atenção, eu falei pouco até agora, mas a atenção é fundamental. Quanto melhor a sua capacidade de estar aqui inteiro, atento, sem ficar pensando em nada, simplesmente estar no momento presente. Atenção focada, né? É um foco, mas é mais do que um foco. É uma conexão, porque eu, no momento presente, eu, além de não ficar pensando, eu me permito entender tudo que acontece fora, tudo que acontece dentro, e ter o sentimento, a conexão, o instinto, o insight, a palavra que eu quiser dar, do que eu preciso fazer agora. Isso está diretamente ligado com a minha espontaneidade, com a minha verdade. Então, esse é um pilar. O segundo pilar é o autoconhecimento. Entender como é que eu funciono. Como é que as coisas acontecem. Por que eu faço o que eu faço? Parece simples isso. Como é complicado, entender por que eu faço o que eu faço. E
E o terceiro pilar, que é um desdobramento do segundo, do autoconhecimento, que é ética e propósito. Por que ética e propósito? Porque eu descobri que você só fica bem se você fizer o bem. Pode parecer meio chavão, meio bobinho isso, mas eu vou te dizer, minha experiência mostra, você só fica realmente bem se você fizer o bem. Mas para fazer o bem, preciso ter clareza de por que eu faço o bem. Não adianta eu ler um livro, alguém me contar. Então, o propósito, uma força que você nem entende cognitivamente, que te faz abrir o peito, que te faz ter tesão de fazer as coisas, é fundamental para dar esse tempero, para fazer esse esquema funcionar. De mindfulness, né, da atenção plena, do autoconhecimento, junto com a ética. Então, aqui eu ponho ética e propósito, são dois aspectos que são fundamentais para fazer com que a coisa funcione. E aí eu vou trabalhando isso conforme o que dá. Por quê? Porque eu também vivo no mundo real, não dá para... As pessoas não são do jeito que eu gostaria, nem as empresas. É verdade. Elas não são. Longe disso, inclusive. Longe. Então, a gente brinca conforme dá para brincar. A gente joga o jogo, mas consciente do jogo. Como é que eu consigo fazer com que esse jogo, pelo menos, entregue uma parte daquilo que eu posso entregar? Porque eu não consigo fazer tudo do jeito que eu quero. Sim. Eu estudo muito as portas. Como é que eu posso ajudar as pessoas? Porque isso é ligado com o meu propósito. Aí, eu consegui fazer isso hoje em dia, essa mudança, imagina, de marketing, para trabalhar com desenvolvimento humano, para ajudar as pessoas a serem mais felizes. E num local que é tão difícil, onde a gente vê tão pouca felicidade, que é nas empresas. E, bom, Edu, voltando ainda um pouco para a gente ouvir um pouco mais sobre a sua mudança. Quando você se viu aí no céu, né? No céu, porque você deve ter olhado e falado, caramba, é aqui, me encontrei. Não sei como foi o sentimento, mas eu queria saber como foi esse momento de perceber, eu acho que, né, as portas estavam abrindo para algo que você realmente sentia ali identificação. Então, o sentimento foi muito bom. Mas, por exemplo, eu não consegui fazer a mudança. Era 100% marketing, de repente eu dou 100% desenvolvimento humano. O que foi acontecendo foi gradativo. Então, 100, 90, 10, 80, 20, 70, 30, 60, 40, 50, 50, até chegar quase 100% de desenvolvimento humano. Quanto tempo demorou isso? Essa transição gradual aí. Tirando o pé de lado. Aqui. Essa transição, para falar assim, mais de 70% em desenvolvimento humano, levou uns 5 anos. Tá. Levou uns 5 anos para fazer essa transição toda. Porque eu fui deixando de buscar projetos que eu fazia para poder focar nos projetos que eu queria, entendeu? Eu fui dizendo não. Eu nunca me esqueço. Tem uma cena que é uma mudança. Essa foi radical. Algumas coisas eu fiz mais radicais, outras menos. Uma vez eu tinha um cliente muito grande, importante para mim, o faturamento dele significativo, mas que eu fazia um trabalho que eu percebi que eu não queria mais fazer mesmo. E eu fui falar para o meu cliente que eu não queria mais fazer. Até louco. Uma empresa grande, né? Um hospital bem grande. Foi muito louco. E, ao mesmo tempo, fundamental. Porque senão eu estaria ainda lá preso com isso. Você precisou se liberar dali, né? Exatamente. Senão eu não conseguia espaço para criar outras coisas, para buscar outras coisas. Como é importante a gente deixar, né, irem, né, as coisas assim. Não tem jeito, você precisa deixar ir. Se o copo está cheio, eu não jogo isso. Não quero mais nada. Você está com o dia tomado, como é que você vai fazer mudança? Você tem que abrir espaço. Em nenhum momento, assim, desde a primeira sensação de infelicidade, passou pela sua cabeça, quero trocar de carreira, quero estudar outra coisa. Existiu isso aí? Passou. Passou? Passou. Então, por exemplo, eu quase vou fazer psicologia. Quase. O doido do diploma? Doido do diploma. Mas aí, eu falei, não, mais um diploma não chega. Precisa mesmo.
Uhum. É verdade que você precisa, Uhum. mas quase, faltou pouco. Passou pela minha cabeça fazer psicanálise, Tá. que é um curso menor, né? Mas eu tenho uma característica, eu gosto muito de trabalhar com grupo. Eu fui me colocando mais para, ao invés de pegar uma outra formação e largar tudo, redirecionando, me recolocando em termos daquilo que eu ofereço, menos aquilo que efetivamente eu faço, ou seja, me mantive como consultor, como treinador, como professor. E você falou sobre a sua mãe e como ela te inspirou aí, né, na sua decisão por trabalhar com ética. E aí, nesse momento aí de transição, você teve alguma inspiração além dela? Olha, eu tive inspiração de algumas pessoas que eu via que estavam mais equilibradas. Tá. Então, eu via algumas pessoas que estavam realmente encontraram o seu lugar. Isso me inspirou. Pessoas que conseguiam ganhar dinheiro e viver bem. Porque é muito louco como a gente vende a alma pelo dinheiro. É assustador isso. Assustador. Dinheiro é a segurança, é a base da pirâmide. A gente está procurando muito segurança. Uhum. E eu vi algumas pessoas que estavam conseguindo ir além. Teve um livro que me ajudou também, que me inspirou. Tinha uma frase nesse livro que doeu bastante quando eu li, que era assim: quantas pessoas no seu leito de morte desejariam ter trabalhado mais? Na época que eu li essa frase, que eu não estava conectado com o meu propósito, essa frase me pareceu assim o fim do mundo. Eu descobri que eu não queria estar trabalhando mais. Com Hoje, por aquilo. exemplo, com aquilo. Porque hoje, por exemplo, eu vejo, eu adoro o que eu faço, eu trabalho com prazer. Isso tem a ver com a minha vida. Eu no leite de morte, eu falo, que bom que eu fiz tudo isso que eu fiz. Uhum. Naquela época, nem Sim. de longe, quanto mais de perto. Que Então, livro que é esse, Edu? era First Things First, primeiro mais importante, depois mudou. Tá, É um livro antigo chamado, de um autor chamado Stephen Covey. Ele tá. falava sobre administração do tempo, o livro. Caramba. Mas ele tinha essa frase. E ele mostrava, uma outra coisa que ele mostrou, muito interessante. Ele mostrava nesse livro que os motivos que os altos executivos mudavam eram basicamente três: doença grave dele ou de alguém, Meu Deus. morte de alguém próximo, um acidente grave dele e de alguém. Ou Gente, seja, só só, desgraça é grande, não pequena, grande, desgraça só desse as tamanho. piores coisas da vida. Você vê que mudar não é uma coisa muito simples. É um livro que me tocou bastante naquela época. Foi um livro que. E Edu, pensando aí que tem gente que está assistindo aqui ao seu vídeo e não necessariamente tem aí pretensões de mudar de profissão mesmo, mas talvez de fazer um pouco do que você fez, né? De dentro da própria profissão e dentro da própria carreira, encontrar um outro caminho que fizesse mais sentido. Que dica que você daria para essas pessoas? Legal. Eu tenho trabalhado com propósito também há bastante tempo. Eu descobri que o problema não é o que você faz, mas é o porquê. Então, Sinek, né, um autor, tem aquele Golden Cycle que fala do o que, como e o que. Começa sempre no porquê. Então, a dica é, talvez você possa fazer exatamente a mesma coisa. Nem fazer como eu fiz, que eu mudei de foco, de tema, digamos assim, de trabalho, de marketing para desenvolvimento humano. O ponto é responder essa pergunta: por que eu faço o que eu faço? É buscar sentido. Uhum. Muitas vezes é uma questão de ressignificar o que eu faço. Sim. E eu só vou saber se isso é real ou não é vivendo isso. Porque propósito também não é uma coisa que você tira a conclusão cognitivamente. Precisa vivenciar e sentir. Você é tomado por aquilo, você nem vê o tempo passar. Quais são, na prática,
as situações, os sentimentos que acontecem. Uhum. Então, a minha sugestão, a primeira de tudo é parar de pensar no que eu faço. Eu tenho que mudar o que eu faço. Eu tenho que buscar outra coisa que eu faço, que está no o quê. E do porquê eu faço. Esse porquê eu faço, com certeza, está relacionado também com uma parte mais profunda sua. Talvez, no primeiro momento, você vai descobrir que você faz só por sobrevivência. Você morre de medo, que é um sentimento humano, normal. Mas o medo prende a gente. Nessa minha jornada, esse estudo todo que eu estou fazendo de mim e dos outros, eu fico impressionado com a força do medo. O medo é muito poderoso na gente. O medo, ele sai como uma corrente, ele nos mantém presos. A gente faz um monte de coisa por conta do medo. A gente diz que são outros motivos. Mas se você faz um estudo profundo de si mesmo, muitas vezes você vai descobrir que é o medo. E o medo é humano, é normal sentir medo. O problema é eu ser tomado pelo medo, é quando o medo está no comando. Para reverter isso, eu preciso entender o que eu quero além do medo. Além dessa necessidade de segurança, além dessa necessidade de que eu preciso dar conta de tudo, porque a vida é uma grande inimiga minha. Eu preciso olhar para isso. Talvez eu vá descobrir que não é mudar de carreira, não é mudar de emprego, é simplesmente uma versão novo porquê. Talvez esse novo porquê tenha espaço de se manifestar onde você está. Talvez não. Mas o problema não é onde você está. O problema é o porquê você faz. Se você não sabe esse porquê, nenhum lugar está bom. Você vai sair de um lugar para o outro, confuso. Eu vejo algumas pessoas falando, não, eu penso nisso. Mas assim, uma boa. Às vezes é ridículo falar isso, porque o tempo que a pessoa gasta fazendo as coisas, vai aparecer aqui na câmera, e o tempo que ela gasta, não dá nem para ver o espaço entre os meus dedos, realmente, de verdade, se dedicando a ver o porquê, o propósito, mostra que é mentira, ela não está realmente dedicada a isso. Ela não pensa que pensar um dia, 2 dias. Quanto tempo você vive fazendo outras coisas? Quanto tempo você foca no seu propósito? Se isso é o mais importante, first things first. Primeiro, o mais importante. Eu preciso ter na matéria, eu preciso no tempo, na realidade, uma ação coerente com isso. Para que a pessoa não se engane. Senão, ela nunca vai encontrar o propósito. Está ainda fantasiando. Eu quero nada. Dá trabalho levar isso de verdade. Dá um trabalho grande, né? E Edu, pegando esse gancho aí do que você está contando para a gente, eu acho que principalmente quando você vai falar em empresas, você percebe que acho que tem um problema anterior a essa pergunta do porquê, né? Que eu acho que é a falta de consciência, né? A pessoa, acho que ela ainda nem percebeu que ela está infeliz, está realmente talvez precisando fazer uma mudança ou querendo. Como que você trabalha isso com as pessoas, assim? Que dica que você dá aqui pra gente dar esse primeiro passo, acho que de consciência mesmo, que é o acordar para a vida literalmente, né? Perfeito. Sair da casinha. Esse é um ponto central. Esse é um ponto central que você colocou, Cami, porque ninguém vai mudar, ninguém vai buscar nada. Sabe por que vai fazer isso? Pra quê? Como eu te disse, infelizmente, a maior parte das pessoas está adormecida, está perdida. Sabe qual é o caminho que eu trabalho muito com as pessoas? É a dica que eu dou? É pôr foco nas suas insatisfações. Por exemplo, isso aconteceu agora ano passado. No passado teve um fenômeno. Fenômeno de separações. Fenômeno. Eu mesmo me separei. Por quê? Por que isso acontece? Porque às vezes você tem uma questão, mas vou deixar de lado. Você está insatisfeito, mas você vai empurrando com a barriga. Você vai seguindo. E não é o problema do outro, é o seu problema. Porque senão é fácil, parece que é o outro, e você não liga para o problema do outro. Mentira, é o seu problema.
É muito fácil eu querer colocar a responsabilidade no outro. Esquece isso. Isso é fantasia. Uhum. Mas, o que aconteceu na pandemia? O negócio apertou. Aí, 24 horas aí. Tchum, 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 tchum. Não dá para fugir dos problemas. Sim. Entende? Precisou colocar dentro de uma panela de pressão, mete o fogo para coisa. O caminho que eu falo é olhar para suas insatisfações, ter coragem de olhar para elas. Como é que está a sua vida? Olha, sua vida a partir de vários prismas. Como é que está a sua saúde? Como é que estão seus relacionamentos? Amigos, relacionamento amoroso? Como é que está a sua relação com a sua família? Como é que está a sua relação com o seu corpo? Como é que está a sua relação com as pessoas com quem você trabalha, que você vive a maior parte do tempo? Como é que está com o seu chefe? Como é que está com o propósito da empresa? Vai olhando para isso. Conforme você começa a ver as insatisfações, elas vão te dizer que tem alguma coisa errada. E vão te dizer onde está errado. Sim. Obviamente, aí você vai precisar cavar. Por que está errado? Porque em você. Porque, de volta dizendo, o problema não é a empresa. O problema é porque você está lá naquela empresa fazendo aquilo. E, obviamente, que a empresa perde com isso. Porque se você não está inteiro, você não tem alta performance. Sim. Eu mostro que isso para a empresa também é muito ruim. Esse amortecimento coletivo, muitas vezes essa hipocrisia coletiva, é ruim para todo mundo. Todo mundo perde com isso. A gente cria um modelo onde fica todo mundo preso, dando menos do que pode. Tem alguma dica prática, né, para começar a olhar para essas insatisfações? Sei lá, putz, um caderno ali, eu começo a o quê? Tomar nota, como que uma ajuda aqui para mim, para a câmera. Boa pergunta, Isa. Boa pergunta. Eu costumo sugerir que você faça um diário de bordo. O que é um diário de bordo? Todo dia você escreva, no final do dia, o que aconteceu contigo? E sabe quando é que você percebe que você está insatisfeito? Isso aqui é uma coisa importante. Você percebe que você está ali pensando sobre a mesma coisa. Quando você fica pensando compulsivamente sobre as coisas, é porque está insatisfeito. Quando você está feliz, você não fica com aquela coisa ocupando a sua mente. Mas vai dormindo, não, porque ela me falou isso, não, porque eu trabalho com o saco, porque ele me falou aquilo. Essa uma vez, beleza. 2, ok. 3, 4, 5, 10, tem alguma coisa errada. Tem insatisfação. Tem alguma coisa que está acontecendo que não está legal. Então, como a nossa memória é muito fraca, a gente se esquece. Esse é um dos maiores males do ser humano, esqueci. Ele se perde nessa mente confusa. Ele esquece aquilo que é importante. Por isso que eu gosto tanto desse nome, First Things First. Primeiro, mais importante. Mas me lembrar disso. Quando eu começo a escrever isso, pensamentos compulsivos, sentimentos que eu tive quando a Isa me falou não sei o quê, quando a Cami me falou não sei o quê, quando não sei quem me falou não sei o quê, eu começo a ver padrões de comportamento. O tempo, eu vou perceber que eu fico me repetindo. Aí, isso amplia a minha consciência, isso começa a abrir espaço para essa consciência, que no fundo, tudo que a gente está falando é sobre ampliação. Trazendo clareza, né, eu acho. Me trazendo clareza para saber o que acontece, e aí, a partir daquilo que eu sei que acontece, eu posso saber o que fazer. Uma outra coisa que eu sugiro, que você treine pelo menos um pouquinho por dia de sua atenção. No mínimo 5 minutos por dia. Você pode começar com 1 minuto, depois 2, 3, até. O ideal seria você fazer 20 minutos por dia. Tá. Eu treino 1 hora por dia desde 2003, todo santo dia. Mas 20 minutos já te dá um tempo. É o banho, sabe o seu banho? Banho. Se eu não tomar banho, vai cheirar mal? É um banho que você vai no seu cérebro para poder ter clareza, para ampliar sua consciência, para perceber mais o que é real e o que não é real. Mas, objetivamente, essas são as 2 dicas. Escreva, para você se entender.
aquilo que você fez que deu tesão, aquilo que você fez que não... Nossa, ainda não acabou, meu Deus do céu. Porque isso é um sinal, você está ali. Ah, que legal. Não, você está o tempo inteiro olhando o relógio, tem uma coisa errada. Você precisa olhar para entender, até para abrir espaço você perceber a sua insatisfação. E segundo, tomar o banho de cabeça, que é treinar a atenção, porque a atenção é matéria-prima para a autopercepção. Perfeito. A autopercepção é um outro nome para autoobservação. Uhum. E a autoobservação é matéria-prima para o autoconhecimento. E dica prática para treinar a atenção, tem alguma? Tem. São muitas técnicas, mas a mais simples de todas é você sentar de um tempo no seu dia, fechar seus olhos e relaxar. Só prestar atenção no que acontece fora e o que acontece dentro. Se você estiver muito agitada, você pode fazer alguns exercícios de respiração. Desde simplesmente perceber o ar entrando e o ar saindo, ou inspirar pelo nariz normal e expirar pelo nariz bem devagar. Durante alguns ciclos. E só observar o que acontece. Toda vez que você se perder nos pensamentos, começar a dialogar, traz de volta a sua atenção para a respiração. Bem simples. Para poder fazer o quê? Ter mais clareza. Tudo de clareza. Sim. Já que eu falei sobre isso, eu preciso falar um último ponto, que não tem como dar esse passo que você quer, de se conectar com o seu coração, se conectar com o seu propósito, dar virada, você ser mais feliz, se você não tiver um mínimo de disciplina. A disciplina é um elemento importante. Não é tão simples. Muita gente tem uma concepção equivocada da disciplina. Por quê? Porque os pais eram violentos, ou eram muito duros, porque foi para uma escola muito dura, porque viveu um tempo num lugar que tinha uma disciplina externa muito ruim, muito dura. Então, tem muita gente que só de falar de disciplina dói. Não falando dessa disciplina, estou falando da disciplina interna, da autodisciplina. Para quê? Para que você alimente a sua força de vontade. O maior poder do ser humano é a força de vontade. Mas eu vejo que a maioria das pessoas está com a força de vontade muito enfraquecida. Por conta das crenças que roubam energia, por conta dos maus hábitos. Sim. Não tem autoconfiança. Não acredita que vai dar conta. E aí, fica presa, se sentindo uma vítima, se sentindo uma pessoa que não consegue, e tudo um blá, blá, blá. E a pessoa fala para ela mesma, que põe para parte, que faz aceita, é assim mesmo, a vida, né? Quem sorri muito depois vai chorar. Coisas que as pessoas falam, besteiras e crenças, que mantém a pessoa presa, fazendo aquilo que ela precisa, com medo. Tudo isso alimentando o medo. De novo, hoje cai no medo. Então, para eu romper com o medo, preciso de exercitar e adquirir força de vontade. Uma força de vontade férrea te leva a qualquer lugar. Bom, Edu, depois dessa aula inteira de autoconhecimento, mindfulness, reflexão, consciência, enfim, né? Tudo isso que aprendemos hoje. Eu queria saber um pouquinho da sua rotina como consultor, como professor. Conta pra gente aí um pouquinho do que você faz no seu dia a dia. Vamos lá. No meu trabalho como professor, eu sou professor da GV, né, nos cursos de MBA. Os cursos de MBA, eles têm estruturas diferentes. Então, estruturas diferentes significa, tem aulas que são à noite, tem aulas que é aos sábados, tem aula que é no final de semana, concentrado. A minha rotina, ela depende de como são esses cursos, né? Esses MBAs. Então, às vezes eu dou aula à noite, não é tão simples, dá aula das 7 às 11h20 da noite, está bem motivado. É às 11h20 da noite, dando aula por Zoom, que é a ferramenta que a GV utiliza. Ou então, dá aula sexta à noite, sábado o dia inteiro, domingo de manhã. Haja tesão, haja vontade. Outra coisa, eu tenho que corrigir prova. Eu brinco que eu adoro dar aula, odeio corrigir prova. Mas tem que corrigir prova.
tem que ir lá no sistema, corrigir prova, colocar. Tudo isso faz parte do dia a dia de um professor universitário. Como consultor, depende do projeto. São muitos projetos diferentes. Tem muitos projetos que estão ligados a treinamentos. Mas tem projeto que está ligado com planejamento, tem projeto que está ligado com estruturar as pessoas da empresa, definir coisas, definir cargos. É um trabalho que eu gosto bastante, mas exige também uma interação próxima com o cliente, exige a resposta que o cliente dá, o timing do cliente. Tudo isso são desafios que você precisa lidar no dia a dia. Eu procuro sempre encontrar um equilíbrio. Como eu tenho uma agenda flexível, às vezes eu trabalho no final de semana, mas eu nunca deixo, né, e tendo essa agenda flexível, eu nunca deixo de equilibrar as coisas. Então, às vezes, no meio da tarde, eu sou capaz de ir dar um pulo no Parque Ibirapuera, só que em São Paulo. Uhum. Eu faço isso bem feliz da vida. E aí eu vou dar aula até às 11h20 da noite. Você entende? E o que você mais gosta nessa rotina e o que você menos gosta? O que eu mais gosto é quando eu estou falando para um grupo que está aberto para ouvir e eu posso ir mais profundo. Porque eu sinto que eu tenho mais para dar. O que eu menos gosto é de corrigir prova. Odeio corrigir prova. De novo. Odeio. Por que eu falo isso? Porque eu sou obrigado a ficar julgando os outros, entende? Sim. Acho que é tão ruim, a gente é tão criativo por conta dos julgamentos. Eu tenho que dar nota para o aluno. Uhum. Então, eu não gosto disso. Eu faço, mas eu menos gosto. E aí, Edu, pensando financeiramente, óbvio que você já está há muitos anos aí nessas novas profissões, mas quando você fez a transição, você sentiu algum impacto aí nessa questão financeira? Você demorou para ganhar um pouco mais do que você já ganhava, já que você já tinha uma carreira consolidada? Como que foi essa transição? Olha, na verdade, ela fez mais ou menos isso aqui. Ela tem uma pequena baixa para subir, porque os projetos que eu fazia de marketing, eles davam mais, eram projetos maiores. Uhum. Na verdade, se paga mais para esses projetos. Principalmente quando você fala projetos de relacionamento, que envolvem N planejamento, você tem um FII, mas um percentual de resultado, estudo de mercado, isso dá dinheiro. E eu fui fazendo isso de uma maneira lenta, eu não fiz algo radical. Gradual. Então, eu não tive uma grande perda, verdade essa, mas eu tive uma barriguinha. Deu uma queda, mas não foi uma coisa brusca. Sei lá, 40%. Uhum. Entende? Mas era uma coisa que eu tinha condições de lidar, eu tive condições de lidar muito fácil com isso. Sempre tive reserva, então isso não foi nada que me prejudicou. Por exemplo, numa transição dessa, eu sempre digo, importante ter uma reserva. Para que sofrer desnecessariamente? Para que tornar as coisas mais difíceis? Uhum. Já está sofrendo, aí vai sofrer de novo. Vai sofrer de novo, vai sofrer mais. Não, porque eu preciso muito cuidado com esse desespero, é fruto de desequilíbrio. Uhum. Não é simples você encontrar, você tem que fazer uma mudança e, ao mesmo tempo, não sai que nem um louco fazendo uma mudança. Encontrar o equilíbrio. Às vezes até precisa, eu também não quero aqui colocar, de novo, não tem uma fórmula única. Para algumas pessoas, precisa ser radical. Uhum. Mas para a maioria, não precisa. Então, precisa olhar muito o seu caso para saber qual que é. No meu caso, não precisou ser radical. Por causa dessa transição, de uma maneira lenta, então foi mais fácil lidar com a situação, particularmente a financeira. Eu pude me manter uma boa sem sofrer por isso. Mesmo ganhando um pouco menos durante um tempo, não foi algo que me fez sofrer. Eu tinha muito mais do que eu precisava para sobreviver. Edu, você já deu aí muitas dicas práticas e motivacionais e inspiradoras, mas a gente normalmente pede uma dica aí mais reflexiva, mais motivacional para quem quer fazer uma transição de carreira e não consegue. Ainda tem alguma dica que você não deu, que você poderia dar agora para esse pessoal aí que está estagnado, vamos dizer assim? Eu brinco, né, quando dou aula, falo assim, gente, agora vamos dar uma viajada, sabe? Uma refletida. Sem psicologia, nada, cada um sabe o que faz, mas brincando. Eu gosto muito
Já fui 18 vezes para a Índia. Essa minha caminhada, eu fui buscar em fui beber de várias fontes. Uma coisa que eu gosto muito da lógica, da filosofia oriental, e aqui especificamente está baseada nos Vedas, tem mais de 5.000 anos, são duas perguntas que são difíceis. Por isso que eu brinco. Vou dar uma viajada. Mas são perguntas muito profundas. Mas são difíceis. As duas perguntas são: quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Toda lógica da descoberta do ser humano no caminho para a felicidade é dependente dessas duas perguntas. Então, se é para refletir, eu sugeriria: quem é você? O que você veio fazer aqui? Você veio... Eu sou Eduardo? Não, peraí. Eduardo é o nome que os meus pais me deram. Eu sou um homem. Homem? Na sociedade, dizem que homem é assim, é assado. Eu sou um homem. O que é isso? É começar a questionar onde te colocaram. Onde, obviamente, você também se deixou ser colocado. Talvez você vai descobrir que nada disso é você. Então, o primeiro ponto vai ser você descobrir o que não é você. Para talvez aí você abrir espaço para saber quem é você. Não é uma coisa simples. Quem sou eu de verdade? Segundo, o que eu vim fazer aqui? Uhum. Eu vim comer? Eu vim beber? Eu vim fazer sexo? 3 coisas ótimas. Nada contra nenhuma delas. Mas é isso que eu vim fazer aqui. Eu preciso começar a estudar de verdade. O que eu vim fazer aqui nessa terra? Porque talvez aqui eu encontre um caminho para chegar dentro de mim mesmo, dentro do entendimento de qual é o meu propósito. Nada a ver com pegar um livro, um material da religião e querer simplesmente, então é isso. Você não vai encontrar essa resposta aí. Se você acha que você encontrou, cuidado. Cuidado. Eu respeito todo mundo, todas as opções, mas é importante que você não se perca, você não saia de uma cela e caia noutra. Isso não é fácil. A gente cai muito facilmente em outro paradigma, em outra crença. Sai de uma e já vai para outra, por conta dessa nossa necessidade de segurança. Sim. É um aspecto muito forte do ser humano, a busca pela segurança. De novo, o tal do medo. Se abra para responder essas perguntas. Uma forma de refletir. Um nível muito mais profundo. Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Pode te ajudar a entender o seu lugar e pôr a força que precisa para você realizar isso. E Edu, para finalizar aqui de uma maneira reflexiva, continuar de uma maneira reflexiva, né, que a gente já está. O que significava trabalho para você antes e o que significa trabalho para você hoje? Boa pergunta. Trabalho para mim antes era ser famoso e ganhar dinheiro. Era ser reconhecido pelos outros e ganhar dinheiro. Trabalho para mim hoje significa serviço. Serviço do outro é serviço de mim mesmo, do meu coração, que é uma mesma coisa. Como é que eu consigo servir o outro? E na vida material, e sem ter problema com dinheiro, nada. Eu mereço ganhar dinheiro, não tenho nenhum problema com isso. Eu posso servir e ganhar dinheiro. É uma lei de pagamento, é algo completamente justo e que se convive sem nenhum problema. Mas para mim, trabalho é serviço. É serviço da minha alma, serviço do meu coração, serviço do meu ser, e serviço para o outro. Servir é o vício do ser, é o brilho do ser, é aquilo que eu dou de melhor, é o meu trabalho. Eu realmente dou 100% do que eu tenho no meu trabalho. Trabalho é alegria. Eu adoro trabalhar. Com equilíbrio, tendo tempo para todas as outras coisas, mas para mim, trabalho é realização, é alegria. Bom, gente, então o que fica de reflexão dessa entrevista incrível com o Edu é que autoconhecimento e treino da atenção são fundamentais para quem quer encontrar o seu lugar. E também a gente não pode esquecer que a gente
precisa lidar com medo e usar verdadeiramente o poder da força de vontade para encontrar esse lugar. Edu, eu nem tenho como te agradecer por você ter estado aqui no Quem Me Dera, dividido todos os seus conhecimentos, enfim, realmente uma aula, um conhecimento que acho que muitos anos de estudo não dariam pra gente. Então, só agradecimentos do meu lado por você ter conseguido um tempinho aí na sua agenda pra gente. Querida, obrigado. Eu que agradeço aí suas palavras, sua gentileza. Eu gosto muito. Esse é o meu propósito. Eu fico feliz da vida. Eu queria te agradecer também, Edu, e eu ia falar que eu queria ser você, mas depois dessa entrevista eu acho que eu quero ser eu. Very good, Mais very good. importante que ser você é ser eu. Muito, muito obrigada. Assim, foi uma entrevista incrível. Estou saindo daqui reenergizadíssima e pronta para colocar em prática tudo que a gente conversou e todas as dicas que você deu aqui. Então, muito, muito obrigada mesmo. Legal, eu que agradeço, querida. Você falou, veio assim uma frase na minha cabeça. Quem me dera ser eu. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Que legal. Muito obrigado, viu? Amém. Agradeço pela confiança de vocês duas, agradeço pela oportunidade. Gostoso bater esse papo com você. E para você que se encantou com a entrevista do Edu e tem vontade de conhecer ainda mais histórias sobre outras transições de carreira, fica ligado porque toda quinta tem uma entrevista nova. Segue a gente no Instagram, se inscreve aqui no YouTube e até a próxima quinta.